Olá, alunos do sexto ano EJA, professora Neuzeli de História. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Goiás no período colonial. Vamos lá? Bom, então, o primeiro tópico que nós vamos estar falando um pouquinho é sobre as bandeiras descobridoras e o povoamento do estado de Goiás. Lembrando, pessoal, que teve até uma pergunta, uma pesquisa para vocês fazerem, no qual falava o seguinte: quem eram as primeiras pessoas que povoavam o estado de Goiás? Então é importante a gente lembrar o seguinte, que quando os bandeirantes chegam aqui em Goiás, assim como também os portugueses chegam no litoral, Goiás já tinha um povoamento. Só que não era um povoamento formalizado em forma de vila, porque aqui habitavam indígenas, várias tribos indígenas. Tinham também alguns quilombos nos quais tinham índios de outras regiões e também os negros que fugiam do trabalho escravo. Então, além dos povos que vieram para cá como bandeirantes, esses povos eles vão organizar essas vilas, né? Mas eles não são os descobridores, né? Entre aspas aí, pensando de que Goiás já havia algum tipo de habitação, mesmo que não fosse formal, como nas capitanias do litoral, ok? Então vamos lá para essa aventura no estado de Goiás colonial. Bom, as primeiras bandeiras que chegavam aqui é, no estado de Goiás, na verdade, era o seguinte: quem chega aqui primeiro, quem vai chegar aqui primeiro, são bandeirantes paulistas. E como que era organizada essas bandeiras? De que forma que era organizada? Então existiam, né, dois tipos de expedições, as chamadas entradas e bandeiras, e essas expedições, elas eram, elas tinham uma responsabilidade de acordo com o governo e também de empresas privadas. O principal objetivo delas era capturar índios e negros para esses donos de engenhos e também para explorar o interior do Brasil, sendo que quando os portugueses eles colonizam o Brasil e começa a explorar o litoral e começa a perceber que há uma extensão de terra muito mais longínqua do que eles imaginam e que há sim rumores de riquezas, eles começam então a desrespeitar de uma certa forma o chamado Tratado de Tordesilhas, né? Então eles vão desbravando esse interior com o intuito de descobrir novas fontes de riqueza. Sendo que a primeira riqueza vai ser no litoral, concentrada no litoral, que é a exploração do pau-brasil. Depois, passa para um novo ciclo econômico, que é a cana-de-açúcar. E depois, o terceiro ciclo econômico, o terceiro grande ciclo econômico, a gente não pode esquecer que existiam ciclos econômicos secundários, mas assim, um grande ciclo econômico foi a mineração. Então, a partir do momento que esses bandeirantes eles começam a adentrar o interior e descobrir que há essas possibilidades de riquezas voltadas para a mineração, aí existe um grande número de bandeirantes em busca desse interior para conseguir essa tão sonhada mineração, a exploração dos minérios. Então, nós vamos lá para o próximo. E como que começa então esse povoado? Nós já sabemos que já existia índio aqui, que já existiam quilombos aqui, porém nós sabemos também que esses bandeirantes vão chegar. Então, como que eles começam esses primeiros povoamentos, essas primeiras vilas aqui no estado de Goiás? A princípio, eles vão começar a povoar a região, né, ali próxima ao Rio Vermelho. Ah, e que lugar que é esse? Nada mais, nada menos do que Goiás Velho, né? Conhecido hoje por nós como Goiás Velho. Então, o primeiro nome que Goiás Velho teve
foi o chamado Arraial de Santana. E depois ele cresce mais um pouco e passa a se chamar Vila Boa. E por fim, quando é emancipado, né, quando Goiás se torna uma capitania independente, então ele vai ser chamado de Goiás Velho. É importante a gente lembrar que Goiás Velho, além de ser um patrimônio histórico-cultural, ele também foi a primeira capital do nosso estado, tá, pessoal? Foi a primeira capital do nosso estado. E por 200 anos, essa cidade foi sede de governo. Só na época de Vargas, de 1930, né, que foi sugerido esse mudancismo, ou seja, essa mudança de capital. Saiu de Goiás Velho e foi, então, para a nossa atual capital, que é Goiânia. Tá bom? Na época de Pedro Ludovico, que foi um interventor, que foi escolhido por Vargas, e Pedro Ludovico, então, implanta esse projeto de mudança da capital, um dos projetos de Pedro Ludovico na época, com a intervenção do governo Vargas. Bom, havia o que? Uma concentração muito maior de pessoas, principalmente na parte do Centro-Sul. Então, naquela época, gente, Tocantins também fazia parte do estado de Goiás. Ainda não era separado, tá? Então, é outro dado importante. Na região sudoeste também, próxima ao rio Araguaia, também havia alguns povoamentos. Então, é importante a gente saber disso, é importante a gente saber que a maioria da economia naquela época, nessa região, já era a pecuária e a agricultura. Vamos então para o próximo dado, que vai falar um pouquinho da economia do ouro em Goiás. Bom, gente, é o seguinte, antes de falar um pouquinho sobre esse pacto colonial aqui, é importante a gente lembrar que o ouro não era só no estado de Goiás. Minas Gerais foi um grande ícone na exploração de minérios, também de ouro, também de diamante. O estado do Mato Grosso, concentrado principalmente na região de Cuiabá, nessa época, e Goiás, né? Então, assim, existia um pacto colonial. O que era esse pacto colonial? A metrópole, que era Portugal, que era dona do Brasil colônia, ela tinha algumas exigências em relação aos donatários, que eram os donos das capitanias, os que cuidavam, não, eles não eram donos. Eles tinham um documento que dava poder político e econômico, mas eram os que cuidavam das capitanias, certo? Então, o que acontecia? Tudo que era matéria-prima, que era explorada aqui na colônia Brasil, parte dessa exploração, dessa matéria-prima, era transformada em imposto e era levado diretamente para a Europa. Aí, aqui em Goiás, a princípio, quando esses bandeirantes chegam aqui, o que vai ter de matéria-prima assim, mais visível e mais facilitadora possível? A exploração de minérios, a mineração. Então, logo, o ouro que se produzia, o ouro que se explorava, os minérios que se exploravam dentro do estado de Goiás, eles eram transformados, né, uma determinada quantidade, em imposto que era obrigatoriamente repassado para a metrópole, para a coroa portuguesa. É importante também a gente lembrar que aqui em Goiás, além do ouro que teve esse auge, né, existiam também outros tipos de matéria-prima. Vamos ver aqui. Então, aqui ainda tem falando um pouquinho sobre a mineração, né? Aqui fala um pouquinho assim, como que era esse tipo de mineração? De que jeito que era a mineração aqui no estado de Goiás? Então, a gente tinha aqui, olha só, a descrição aqui, ó. A mineração do morro, tá, pessoal? Que era aquela mineração onde eles iam quebrar as rochas, né, as serras, onde tinha a possibilidade de encontrar ouro e eles quebravam, então precisava de um maquinário mais
sofisticado, gastava mais gente, era mais caro. E tinha o chamado também ouro de aluvião. Olha só, o que que era esse ouro de aluvião? Era um ouro facilmente encontrado nas margens dos rios, inclusive aqui em Mineiros, na região lá do Cedro, né, da comunidade quilombola do Cedro, lá no Rio Verde. Lá existem indícios provados, históricos, indícios de pesquisa, que existia ouro lá, no Rio Verde, aqui em Mineiros, que faz parte do estado de Goiás, e tantos outros lugares. Eu tenho certeza que você já deve ter visto falar, o fulano era garimpeiro, né? É, falo aqui de forma assim, já parcial, particular. O meu pai já foi um garimpeiro. E o meu pai, ele explorava esse ouro aí de aluvião. Na época, ele não tinha draga, a chamada draga, que é uma máquina, né, que também é usada nos rios. É, ele usava as ferramentas mais rudimentares e mais simples possíveis, certo? Então, assim, a bateia, a peneira, enxada, é esse tipo de ferramentas que o ouro de aluvião demanda. Aqui na nossa região tinha, no Mato Grosso tinha, em Minas Gerais também tinha. E tinha também esse ouro aí, que era uma mineração de morro, que ela era mais exigente em relação ao uso de ferramentas, tá? Bom, vamos então aqui só para continuar, tá, pessoal? Dando continuidade, já que eu falei para vocês lá, né, que tinha esse pacto, que a colônia tinha que passar esse dinheiro lá para em forma de imposto para a metrópole, e em relação à mineração, que era esse tipo de economia, existia um imposto chamado quinto do ouro. Então, o que era esse quinto do ouro? Era uma porcentagem de acordo com o tanto de escravos que trabalhavam na data, era de acordo com o tanto de ouro que conseguia, ou de minério que conseguia é, pegar, né, explorar ali e recuperar do solo e resgatar, é que era cobrado esse quinto. E aí, o que acontecia? Muitas vezes, esse quinto, ele chegava a ser muito alto. O que esses mineradores eles começam a promover? Eles começam a promover o contrabando do ouro mesmo. Então, assim, havia uma promoção de contrabando. Nessa época existia o chamado Santo do Pau Oco, que é aquela que é um ditado que existe, e na verdade os artesãos eles faziam santos de madeira, imagens de santo, e deixava lá um espaçozinho onde eles guardavam esse ouro, e esse ouro era mandado para outros lugares, longe da fiscalização do governo, e esse ouro era contrabandeado. Na região de Minas Gerais, existem dados históricos que os negros escravos, eles conseguiam guardar ouro até dentro do seu próprio cabelo. As escravas de tabuleiro, né, que vendiam coisas nos tabuleiros, também escondiam dentro desses tabuleiros. Então, assim, essa época do ouro foi uma época bem, assim, eminente essa questão do tráfico. Por quê? Porque o imposto do governo era muito alto. Havia uma cobrança muito grande em relação a essa questão do imposto. E essa geração de imposto e essas exigências, elas geraram problemas sociais, né, revoltas, como a Inconfidência Mineira é um desses pontos que a gente fala que é na época da mineração. E aí, em Goiás não foi diferente. Eles começam a traficar e desviar esse ouro para o governo não ter oportunidade de receber esse imposto assim de forma integral. E eles começam a justificar que estava havendo o quê? Um esgotamento dessa matéria-prima que era os minérios, nesse caso, principalmente o ouro. Só que, na verdade, houve sim um esgotamento dessa matéria-prima, porque é uma matéria-prima natural, né? Vem da natureza, uma hora acaba, mas também houve muito contrabando, né, pessoal? A sociedade goiana na época do ouro, vamos ver lá como é que é. Então, a princípio, né, o quadro administrativo
de Goiás, quem que comandava a gestão, quem que eram os gestores, era os paulistas, porque Goiás era vinculado na capitania de São Paulo, então Goiás pertencia à capitania de São Paulo. Porém, depois de 20 anos, Goiás então consegue se desvincular, ele consegue se desvincular dessa capitania de São Paulo e começa então o processo de ter capitania independente. E é chamado então de capitania de Goiás, assim como as outras capitanias. Bom, dando continuidade aí, nós vamos então ver como que era essa sociedade, né? Sociedade da época do ouro, como que era essa sociedade no período colonial, que jeito que era. Então, olha só, essa sociedade, ela tinha sim a divisão de classes, né? Tinha a hierarquia de acordo com até mesmo com a ideologia de Portugal. Então, assim, os mais ricos, a elite, elas tinham poderes de administrativo, poder de privilégio, e aqui dentro de Goiás não era diferente, né? Isso só teve uma manutenção desse tipo de sociedade. Porém, pessoal, aqui em Goiás, na época do ouro, especificamente, assim como o Brasil inteiro, na época da economia mineradora, houve uma diferença na sociedade. Novas pessoas, outras pessoas começaram a ter oportunidade de mudança de status social. Porque a mineração, ela não estava ali à disposição somente daqueles que já tinham nome de elite, entendeu? Ela oportunizava novas pessoas a se enriquecerem também. Apesar de que também acentuou, né, a questão de mortes, de tráfico, de roubo, de pessoas que também sofreram com esse processo da mineração, tendo em vista que tinham pessoas que elas não tinham esse costume elitizado, então elas vão fazer com que outras paguem com sua própria vida pela forma de rebeldia até, né? Então vamos lá. Bom, gente, nesse período aqui de Goiás colonial, quando, né, a mineração ela começa a entrar em crise, que as pessoas, os escravos começam a conseguir suas cartas de alforria, começam a se libertarem, eles começam então a trabalhar para si mesmo, né, se tornarem pessoas livres, vai diminuindo o trabalho escravo, então vai ter uma sociedade que ela vai mudar totalmente. Ela vai deixar de ser mais uma população escrava para ser mais uma população livre. E eles vão, então, se dedicarem a trabalhos diferentes de exploração de mineração, eles passam a trabalhar na pecuária e na agricultura com a economia de sustentabilidade ou economia sustentável. Quem que eram os índios dentro dessa sociedade goiana, sociedade colonial goiana? Os índios aqui haviam numerosas tribos, inclusive aqui em Mineiros tem muitas pessoas, né, que têm seus antepassados oriundos de tribos indígenas, que aqui em Mineiros também a gente tinha tribos indígenas. E aí, então, né, pessoal, quando foi na época dos jesuítas, na época que os jesuítas eles passam a andar para o interior do Brasil tentando resgatar esses indígenas e, consequentemente, cristianizá-los, eles também vão encontrar tribos aqui em Goiás e tentar fazer esses aldeamentos e essa cristianização desses indígenas. Vamos lá para mais um. O que aconteceu depois que esse ouro entrou em decadência, tá, pessoal? Então, esse ouro, depois que ele entra em decadência, né? Aquela riqueza fácil, que até hoje não é diferente, né, gente? Quando se fala que tem uma mina de ouro, o povo enlouquece, né? Então, desse tempo também não era diferente, era do mesmo jeito, as pessoas buscavam essa riqueza fácil. E aí, então,
quando acaba todo esse apogeu aí das riquezas fáceis, né, em relação ao ouro, as pessoas então vão se dedicar mais à agricultura e à pecuária, além, né, da economia agrária aí, de subsistência, economia mais fechada nos grupos de fazendeiros. Há também uma aquisição de gêneros essenciais, gêneros importantes que vinha de outros lugares. Aqui em Mineiros, por exemplo, havia, né, os grandes fazendeiros, e aí o que que acontecia? Não se produzia sal aqui, né? Então, o finado Totti, né, que muita gente conhece, o antigo Totti, ele era um comerciante aqui da cidade, que somente no lugar lá no comércio dele que vendia sal. Então ele trazia sal da região de Uberlândia, que já vinha de outro lugar, e eles traziam então esse sal para essas pessoas e saíam distribuindo aí nas fazendas. Então, o Goiás todo passou por esse processo. Depois que a mineração entra em crise, eles começam então a se fechar em grupos sociais, né? E esses grupos sociais de fazendeiros, eles começam a produzir, né? E esse excedente que sobrava, eles então investiam nesses elementos essenciais, nesses produtos essenciais que não tinha na região. E por fim, né? Nós vamos então estar vendo aqui como que foi essa questão da independência do estado de Goiás. A independência de Goiás, ela vai ser gradativa, assim como também foi do Brasil. E havia sim disputas de grupo pelo poder. A região norte do estado de Goiás, ela vai ter um grande problema e muitos conflitos, não só com os grupos do sul, que faz parte da região de Rio Verde, Mineiro, Jataí, mas também com o governo central. Então, assim, o processo de independência da capitania de Goiás, do estado de Goiás, ele vai demorar muito, muito mesmo. E dentro desse processo vão haver muitos conflitos internos dentro do próprio estado, porque haviam grandes grupos de pessoas, os quais esses grupos eles tentavam liderar, né, o poder e trazer mais benefícios para suas regiões. Como exemplo, né, desses conflitos internos dentro do estado de Goiás, tem um filme que se chama Tronco, no qual ele retrata toda essa situação de conflito e também mostra sobre os coronéis, né, sobre essas pessoas que demandavam poder dentro do nosso estado de Goiás. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês. E nas correções a gente vai fazer alguns comentários, tá bom?